Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à terceira temporada do Airescast, com o tema Cara a Cara com a Morte. Esse é o nosso segundo episódio e hoje a gente vai compartilhar algumas experiências sobre a UTI neonatal. Para me ajudar a trabalhar esse assunto, a gente tem aqui a Ana Cecília, mamãe da Carolina, de 10 meses, e que vai estar compartilhando um pouquinho da experiência dela. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Cecília, é um prazer. E a gente tem também a doutora Maria Luísa, que é especialista em neonatal e vai estar compartilhando um pouco também das suas vivências e experiência profissional aqui com a gente. Boa tarde, muito prazer, Ana Cecília, muito prazer, Cecília. Obrigada pelo convite. Imagina. Vamos começar então. Ana, você podia compartilhar um pouco com a gente de como que foi a sua experiência tendo uma bebê na UTI, como que foi esse processo? Sim, assim, eu tive a sorte, né, de ter a minha filha no hospital que a minha irmã trabalha, que o marido dela, meu cunhado, trabalha, a sogra dela sendo anestesista, o que pareceu até uma coincidência, não que eu não acredito em coincidência, mas tudo fez com que eu fosse ter lá em Teresópolis, né? E acabou que se não fosse lá, tudo seria diferente, porque... Assim, eu não sei como seria sair do hospital e deixar a minha filha se eu não tivesse a segurança de que a minha irmã estava lá, sabe? Porque eu acho que essa é a pior parte. Mas, pra contextualizar, eu tive uma gravidez totalmente tranquila, assim, sem nenhum problema e tal. E aí, já com 39 semanas, eu senti umas dores muito... Tava sentindo já há um tempo umas dores muito fortes, assim, na virilha, né? E todo mundo, não, é o quadril alargando, né? É normal. Até que eu não tava aguentando mais de dor. E aí eu fui no hospital. Eu já tava em Teresópolis pra ter a Carolina. E fui no hospital pra tomar remédio na veia, pra dor. E aí quando eu cheguei lá, claro, eu tava grávida. Fizeram todos os procedimentos pra ver. E quando viram no cardiotoco, ela tava em sofrimento fetal. Não se sabia o motivo exatamente, mas já ligaram pro meu médico e falaram, Alex, eu queria parto normal, né? Aí ligou pra ele e falou, agendando uma cesárea para daqui a pouco. Isso era 3 horas da tarde. Agendaram uma cesárea para 5. Sai todo mundo do Rio, vai para Teresópolis, aquela confusão. E eu, assim, tranquilaça, porque eu não tinha entendido ainda que tinha alguma coisa acontecendo. Só tava feliz. Nem liguei pra essa questão do parto normal, porque eu falei, minha filha nasce hoje, né? Eu tava tão ansiosa. Aquele final de gravidez, você sabe. É muita ansiedade, cansativo e tal. Nasceu a Carolina 6h18. E assim, aquele momento maravilhoso, incrível, você entra na Partolândia, né? Só que ela não chorou. E eu nem reparei, assim, eu lembro só de falar pra minha irmã assim, é normal ela não chorar? Aí minha irmã, amorzinho, porque foi a minha irmã que foi a pediatra da sala, né? Isso foi, e a sogra dela anestesista. Então tava um ambiente muito acolhedor, sabe? E aí ela... Enfim, falou, não, é tranquilo. Só que você entra naquela coisa da anestesia, você vai pra outro mundo, né? Então, eu sei que eu dormi, levaram ela pra outra sala. O Matheus acompanhou, né, pai. E aí, eu fui pro quarto. E aí, eu sei que daqui a pouco, lá pra 10 horas da noite, entra a minha irmã no quarto pra me falar que ela tinha ido pra UTI. E aí, nessa hora, eu senti, assim, meu mundo desabar, né? Uma sensação muito ruim. Medo de tudo e, assim, muita frustração também. Acho que mais a frustração de várias coisas, né? Que a gente considera supérfluas, né? Tipo, não vai vir pro quarto da maternidade, sabe? Umas coisas assim. Mas que a gente cria uma expectativa ao longo da gravidez toda e aí são quebradas na hora. E aí você percebe que você não tem controle nenhum, né? Sobre nada. É na sua cara, você não tem controle de nada. Ela nasceu, então você fez a cesárea, ela nasceu umas 6 e pouco da tarde. E aí, desde então, você não encontrou com ela? Não encontrei, até aí o dia seguinte. Aí já era 10 horas da noite, quando te avisaram... Minha irmã veio me avisar que ela tinha ido. Aí explicou um monte de coisa. Porque ela teve... A gente identificou uma bactéria, uma infecção bacteriana com foco pulmonar. Não se sabe ainda se tem necessidade realmente de internar, mas a gente preferiu entrar já no antibiótico. E eu assim, nossa, mas se não tem necessidade, por que botou mal, né? Assim, que bom que entrou logo, porque foi muito bom ter começado antes, porque aí no dia seguinte... confirmou que realmente tinha necessidade do antibiótico. E aí já tinha começado há 24 horas atrás. Então já foi menos um dia que precisou ficar, né?
Mas aí eu sei que, beleza, eu dormi, tomei remédio pra dormir, né? Assim, aquela loucura. E aí, de madrugada, toda aquela coisa da enfermeira vir no quarto o tempo inteiro pra dar banho e tal. E aí, no dia seguinte, era minha ansiedade de poder ver ela. Você né? não tinha conhecido sua filha ainda? Não, só aquela coisa de trazerem assim no rostinho e tal, saiu. Foi não muito tinha rápido. conhecido. E aí era 11 horas da manhã que você podia entrar na UTI e ficar até 10 da noite e tal. E aí eu fui pra conhecer ela. E aí começou uma batalha aí de uma semana. Até o dia que eu pude ficar no hospital, tava tudo ótimo. Ótimo, entre aspas, né? Meu medo era o dia que eu ia ter que sair do hospital e deixar ela lá. E aí, eu tentando com meu... Enfim, não tinha o que ele fazer, mas na minha cabeça de mãe... Ai, alguém me ajuda a me manter internada, sabe? Inventa alguma coisa pra eu ficar internada, pelo amor de Deus, porque eu não quero deixar minha filha aqui. E no primeiro dia eu nem pude pegar ela. Se eu não me engano, no terceiro dia que eu fui pegar ela... Não, segundo dia eu acho que eu já peguei ela. E aí também é outra coisa, tipo assim... Você não imagina que a primeira vez que você vai pegar a sua filha no colo vai ser num momento onde... Você tá vendo sua filha, assim, ali na incubadora, aí outra mãe pega o bebê, aí você olha pra enfermeira, eu posso pegar a minha? Ela, pode. E te dá. Tipo assim, oi, esse é o momento, sabe? Você não sonha com esse momento assim, mas de qualquer forma foi um momento que foi lindo, sabe? Foi o nosso primeiro encontro ali. E aí, ordenha, né? Porque tinham que dar o meu leite na mamadeira pra ela, na chuquinha. E aí, assim... Muito dolorido, porque a primeira enfermeira que veio, ela espremia mesmo meu peito, assim. E a minha irmã tava do lado. E aí, minha irmã desesperada, porque disse que aquilo ali não foi muito, sabe, correto, não. Mas eu sei que isso até que foi bom, porque aí quando ela veio pro meu peito, no terceiro ou quarto dia, já tava suave, entendeu? Já foi bem mais tranquilo. E quando você estava grávida, você chegou a pensar em algum momento, quando te falaram que ela estava em sofrimento fetal, isso foi algo que passou pela sua cabeça? Ou assim, porque foi o que você falou, a gente não imagina essa possibilidade, né? Tudo é planejado para ser sem intervenções, né? Não, isso não passava na minha cabeça. Quando falaram, tem alguma coisa acontecendo, batimento, não sei o quê. Eles mesmos falaram, provavelmente ela tá com cordão, né, circular de cordão. Ainda teve isso. Além da infecção com foco pulmonar, ela também tava com 3 circulares de cordão. Entendi. Então, aquela dor que eu tava falando, que eu tava sentindo, era provavelmente ela tentando sair. Posso estar falando alguma besteira, mas assim, foi o que na época a gente chegou a conversar. E aí, depois sei lá, no 5º dia já de UTI, foi sair um resultado de um exame que eu tinha feito no dia que eu fui internada, mais cedo, que deu infecção urinária. E aí todo mundo fez, então porque tava todo mundo assim, cara, da onde veio isso, não entendendo e tal. Aí quando deu isso, falaram, é isso, menos mal. Não entendo por quê, mas sei que ficou todo mundo mais aliviado. Mas, de qualquer forma, ela teve que ficar 7 dias no antibiótico. No 2º dia, ela já estava ótima, respirando sem aparelho, tudo tranquilo, mas tinha que completar o ciclo. E isso também era uma frustraçãozinha, sabe? Assim, minha filha tá bem. Por que eu não tô em casa com ela? Só porque tem que completar o ciclo do antibiótico. E eu acho muito interessante que isso que você falou. Antes até de passar a palavra para Maria Luísa, eu queria agradecer ao nosso parceiro, a Solidum Construtora, que está aí patrocinando essa temporada com a gente. E aí, eu queria passar a palavra para você, Maria Luísa, para você compartilhar um pouco de como que é esse papel de explicar questões muito técnicas para pais que não necessariamente têm esse conhecimento e que estão, eu quero levar a minha filha para casa, eu tô vendo ela aqui, ela tá bem, e muitas vezes, assim, igual ela falou, né, nasceu. Mas por que não tá chorando? É normal? E ali teve o papel de uma profissional que agiu também como irmã, falando, não, tá tudo bem, é normal. Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho de como que é estar do outro lado, né? E tendo que fazer esse papel, às vezes, de acalmar e, ao mesmo tempo, explicar, e sem dar muitos detalhes, mas informando a família. Como que funciona isso? Bom, a neonatologia é a especialidade dentro da pediatria que a gente lida com os 28 primeiros dias do bebê, né? Então, se a gente pensar friamente que a gente precisa de um especialista para cuidar desses 28 primeiros dias, a gente pensa que o nascimento não é uma coisa tão simples assim, né?
Nós tiramos um bebê de dentro de um ambiente que para ele é perfeito, né? Que está na temperatura ideal, que ele está seguro, que ele se alimenta, que a respiração dele é controlada pela mãe, que ele tem um cordão que nutre ele. E aí eu vou tirar ele dali e vou trazer ele para um ambiente que ele precisa respirar, que ele precisa comer, que ele precisa chorar para alguém trocar a fralda. Então a gente tem esse período adaptativo. Mais do que isso, nós lidamos com uma expectativa, porque nós passamos 40 a 42 semanas esperando aquilo ali. A gente cria dentro da nossa família, dentro da nossa cabeça, tudo que a gente espera. É sentir o cheiro do bebê quando ele nasce, é trazer o seu filho pro seu colo, é estar ali com o seu parceiro, sua parceira do lado, né? Qual é a primeira roupinha que eu vou colocar, qual é a primeira coisa, qual é a foto que eu vou fazer. Então, a minha especialidade lida com uma quebra de expectativa, que é uma coisa bem difícil, né? Muito. E para uma mãe e um pai, agora eu vou falar mais da mãe, tá? Vou puxar uma sardinha pra gente. Para uma mãe ser retirada de perto de um filho é uma coisa terrível, porque você esperou, você carregou ali com você, e aí corta-se o cordão umbilical e ele não vem para você. Isso, fisiologicamente, não faz sentido para o nosso organismo, né? A ocitocina não é produzida, a gente não consegue metabolizar isso em nenhum dos aspectos. O bebê não chorar quando nasce é uma coisa esperada. Eu até costumo falar bastante isso com as minhas mães nas consultas de pré-natal, que tudo bem, ele pode não chorar, ele vai nascer roxinho, e aí eu vou organizá-lo e vou trazer ele para o seu colo. E aí isso dura muito poucos minutos, até porque a gente tem preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Academia Americana de Pediatria, por todas as sociedades pediátricas ao redor do mundo, sobre a hora de ouro, o quanto isso é importante ter um bebê ali com a mãe na hora de ouro. Isso influencia na microbiota da pele do bebê. Eu vou ter um bebê que é mais saudável, porque ele teve contato ali com aquela mãe. Eu vou ter uma pojadura de leite mais rápida. Eu vou ter uma produção de ocitocina mais rápida e eu vou ter memórias muito melhores do que a gente tem quando a gente precisa de intervir, né? Quando eu falo de um recém-nascido prematuro, que está ali muito antes do tempo de nascimento, eu consigo convencer uma mãe e um pai de que ele precisa ficar ali na UTI comigo. Mas quando eu pego um bebê que nasceu no tempo certo, um bebezão como foi a Carolina, e que graças a Deus teve uma evolução muito boa, é difícil a gente explicar para os pais que é necessário. E a gente costuma dizer na UTI que a UTI é uma escada. Eu subo um degrau e o meu bebê precisa subir junto comigo. Se eu subir um degrau a mais do que ele, eu corro o risco dele não me acompanhar e eu ter que descer vários. Então eu entendo muito a Ana Cecília de olhar a filha dela e falar: mas ela não tem nada, eu quero levar ela para casa. Mas a gente está falando de um sistema imunológico em formação, então eu não consigo garantir que ele vai ter uma resposta que a gente espera. Eu falo de complicações relacionadas à sucção, porque para a gente parece muito óbvio, mas para o bebê não é tão óbvio assim, sugar, respirar e engolir. Então eu preciso de observar ele, já que ele teve essa necessidade do auxílio ali nas primeiras horas de vida. Eu preciso de garantir de que ele não vai se desorganizar com a respiração. Então, isso para a gente que é profissional é um pouco mais difícil, né? E a gente costuma dizer, escutei de uma psicóloga especializada em materno-fetal, de que quando você escuta uma tragédia do tipo, seu filho foi para UTI, porque a evolução é ótima, a gente fica muito feliz, né? A gente brinca que a UTI é uma fábrica de milagres, né? Mas quando a gente escuta uma notícia pesada, é como se tivesse soltado uma bomba do lado da gente. Aí eu tenho certeza que a Ana Cecília lembra, sua filha foi pra UTI e depois você só escuta um e nada mais você consegue metabolizar. Então o que eu costumo dizer quando eu chego é me apresentar, porque você chega num ambiente muito diferente e é um ambiente um tanto quanto frio, né? Então, muita luz, é frio, literalmente. Você vê um monte de aparelho fazendo barulho, você vê um monte de gente que você não conhece. Você não entende, né? Então você vê aqueles números abaixando toda hora e fala: mas é normal tá abaixando isso? Né? Ela, não, é normal. Ah, não, soltou o negocinho da mão, né? Que controlava o não sei o quê. Aí cai. Aí eu, pelo amor de Deus, minha filha,
Não, soltou. Aí vai lá, fura a mão dela de novo. Às vezes o barulho é ensurdecedor. E é só o barulho da incubadora. É o mais simples, assim, né? Às vezes a bomba da comidinha que parou de passar. E aí, é muito barulho. Isso é um barulho ensurdecedor. A gente costuma explicar e eu digo para todos os pais, você vai me perguntar tudo que eu tô te dizendo de novo. E não tem problema. Eu vou te explicar quantas vezes forem necessárias, porque isso faz parte do metabolismo da notícia, né? E para nós, pediatras, a UTI é uma coisa de passagem, né? A pediatria, a UTI é um rito de passagem, né? Assim, a gente sabe que tem uma evolução muito boa, a gente tem números maravilhosos, né? Mas pro adulto não é tanto, né? Porque a UTI de adulto quer dizer que você tá muito grave. A UTI neonatal nem sempre é porque o bebê tá muito grave. É porque ele precisou de uma ajuda, mas nem sempre é porque ele tá muito grave. E essa informação talvez demore bastante ali pros pais para ela ser metabolizada. Sim. É porque eu acho também que isso, como não está dentro do normal, vamos dizer assim, das expectativas, nem é uma coisa que a gente pensa. O que é a UTI neonatal? Não é uma coisa que vem na cabeça de uma mãe ou de uma gestante até ela se deparar com uma situação como essa e falar, o que é isso? E foi uma coisa que a minha irmã falou no meio da gravidez comigo, assim, ao me convencer de fazer em Teresópolis, ela falou, amorzinho, faz em Teresópolis, porque o hospital tal tem uma UTI neonatal, aí eu quero nem ouvir, sabe? Tipo, UTI neonatal. E assim, cara, só voltando na parte da rotina, né, da UTI, ela falou, lembrou essas coisas do barulho, coisas que a mente apaga, né? E foi só ela falar, veio na hora. Eu tinha apagado completamente essa parte, assim, do barulho, né? Porque você fica o dia inteiro, de 10 às 10, com a bebê ali. Graças a Deus eu podia ficar com ela no colo o tempo inteiro. A maioria do tempo. Eu ficava revezando com o Matheus, né? Então eu ficava, só que ficava muito mais. Aí ele ficava no hall do hospital. Descia, trocava. E vazando leite. E aí, assim, ela falou do frio, né? Teve um dia que eu fiquei com a roupa toda molhada. Eu não levei roupa extra pra mim. E eu fiquei com a roupa toda molhada, naquele ar horrível. A gente brinca que... Sabe aquele biscoito Garitos? Então, a minha irmã é viciada nesse biscoito e a gente tava na casa dela. Então, assim, a gente levava todo dia pro hospital 2 pacotes enormes daquilo. E era o nosso almoço, café da manhã e janta. A gente fixou naquilo ali e não tinha emocional pra sair pra comer, pra nada. Eu subia e biscoito amanteigado. Foi até que eu criei o vício no biscoito amanteigado. Era Garitos e biscoito amanteigado. Ai, e ouvindo a musiquinha que a gente relacionou ao nascimento dela. Aí, desce de novo. E nesse dia da roupa toda molhada, depois eu fiquei com uma febre horrível, que aí deu mastite, enfim, um monte de coisa. E era muito engraçado que a gente chegava em casa, né, 10 horas da noite, a família toda esperando. Tipo, meu Deus, sabe? E a gente assim... chega, bate, dorme, acorda, vai, sabe? É porque não são só as suas expectativas e a do seu marido, né? Uma família Mas inteira é a família também ao redor. inteira nessa expectativa. E todo mundo é aquilo. Sim. Nasceu, cadê a foto? E o pior né? a foto. Cadê a foto? Eu Como arquivei, que tá? amiga, eu arquivei todas as mensagens do meu WhatsApp na hora que eu fui pro quarto, assim. Todo mundo me parabéns. Eu arquivei tudo e todo mundo, assim, não manda mensagem pra minha filha. Eu não queria trabalhar aquilo como realidade. Acho que foi um escape, assim, sabe? Eu não queria falar com ninguém sobre isso. Era eu e Matheus. Eu não queria... não, é porque ela explicar... Não. Eu queria fugir, assim, sabe? Sim. E o medo, o pior, eu acho, que é um medo que você passa, o que ela falou da escada na UTI, não sei se foi relacionado a isso, mas é um dia após o outro, né? Então, assim, ok, minha filha tá bem. Mas e o medo de ir pra casa e ela ter um problemão de noite, sabe? Ela ter uma pior e ter que ficar 15 dias. E você, como mãe de primeira viagem, né? Assim como eu também fui recentemente, a gente sabe que já são muitas coisas nesse primeiro momento. Então, a gente... muito se fala, né? Sobre o cada vez mais, graças a Deus, sobre baby blues, sobre o puerpério, a mãe de UTI sobre não tem a própria tempo de apojadura, que é o momento que desce o leite. Então, a gente tá ali num momento onde a mãe realmente tá toda entregue ao bebê e tá todo mundo nessa função principal. Eu imagino que até mais quando o neném vai para uma UTI neonatal. E a mãe?
Não tem. As pessoas me perguntam da recuperação, como é que foi a recuperação. Eu falo, cara, eu não tive, assim, sabe? Eu ficava andando no meio do hospital, ia pra casa, voltava. Comendo biscoito. Toda molhada de leite. Inflamada, molhada de leite. Eu não sei o que é ter se arrastando, né? Pelo hospital. Cara, é muito complicado. Muito complicado. E é muito importante você estar compartilhando isso com a gente, porque às vezes vai ter uma mãe que tá na UTI nesse momento e tá exatamente nessa situação, sim, comendo um biscoito e toda tá descabelada e com o neném no colo e tentando administrar todas essas expectativas e esses momentos, e ver você agora com a sua bebê, né, com 10 meses aí quase andando, super saudável. Então, sim, isso é muito bacana. E eu queria que você falasse um pouco, Maria Luísa, você compartilhou com a gente sobre a questão da Golden Hour, né? Que é aquele primeira hora, a importância do neném ficar com a mãe nessa primeira hora. E aí eu queria saber, nesse caso dos bebês que vão pra UTI, como que faz isso? Já vai direto? Não tem Golden Hour? Tem um minuto ali mais especial ou às vezes nem isso? Como que funciona? Cecília, isso depende muito da condição de nascimento do bebê, né? O bebê, ele tem que responder sim para algumas perguntas quando ele nasce, né? Chorou, respirou, tem o tônus bom. Se ele respondeu sim para todas essas perguntas, é colo da mãe, colo do pai, colo da parceira, da pessoa que estiver ali do lado e quiser receber essa criança. Se não, eu vou levar essa criança para uma unidade de calor radiante, que a criança fica ali, é onde eu faço os cuidados. Graças a Deus, eu digo que Deus é perfeito e muito amigo das crianças, porque 90% das crianças não precisam de nada além de eu trocar o paninho molhado e deixar eles mais quentinhos para ir pro colo da mãe. Né? Quando eu consigo resolver aquilo ali e a criança tá bem, tá respirando sozinha, ela tá rosada, ela vai pro colo da mãe. Né? Essa Golden Hour é muito importante pela colonização da pele do bebê pelos germes da pele do pai e da mãe, pela produção de ocitocina materna, porque isso ajuda na contração uterina, isso ajuda na descida do leite, isso ajuda para começar a fortalecer laços, né? Eu ainda não sou mãe, mas eu tenho a honra de assistir muitas mulheres se tornando mãe, então assistir aquilo é emocionante, não tem como seu olho encher de lágrima, você vê a potência que é uma mulher trazendo outra vida pro mundo, assim. Eu até fico com a voz embargada, porque eu acho lindíssimo. Então vocês, parabéns, vocês são maravilhosos. Quando essa criança é muito pequena, um prematuro extremo, porque essa é a faixa etária que eu costumo trabalhar mais, né? Que são crianças que nasceram bem antes do seu tempo. Essas crianças, elas não podem ficar no colo da mãe por um motivo. Elas precisam muito de suporte. Então, o que a gente tenta fazer é fazer uma micro-hour. A gente coloca ali para a mãe poder ver o filho, né? Porque você viu o ultrassom, mas você não viu o rostinho do seu filho, né? É muito diferente. Então, é muito diferente. E eu tô falando de bebê de 500, 600 gramas, de que essa criança vai demorar um tempo para ir pro colo dos pais. Então, aquele pequeno momento ali, aquela fotinho muito rápida, faz muita diferença. É aquela lembrança que a mãe vai ter até ela conseguir pegar esse bebê de novo. Esse bebê, então, é levado para UTI. Assim que ele tem uma estabilidade, seja ela respiratória, seja ela cardiovascular, essa criança faz o que a gente chama de canguru. Não sei se vocês já leram sobre ou já ouviram falar sobre o método canguru, que é você colocar o recém-nascido em contato direto com a pele dos pais, envolto por uma coberta, por uma manta, para que a criança se aqueça do próprio calor dos pais. Isso a gente vê o quanto a criança se acalma, o quanto isso ajuda no neurodesenvolvimento da criança, o quanto isso melhora da postura e da musculatura dessa criança. Então a gente vai ter uma criança que evolui muito melhor, né? Infelizmente, a gente nem sempre tem essa oportunidade, porque às vezes as crianças vão para UTI por condições maternas, né? As mães, a gente precisa de interromper essas gestações antes por condições maternas. Então, a gente demora um pouco mais, mas essas crianças fazem
o contato pele a pele assim que possível. Tem estabilidade, independente dela estar usando ventilação mecânica ou não, a gente tenta colocar essas crianças o quanto antes em contato com os pais, né? Então o método canguru é sensacional, porque eu tô falando de bebês que vão ficar muito tempo ali dentro, 3, 4 meses em recuperação de peso, em desenvolvimento pulmonar, em estabilização cardiovascular. Então a gente precisa de deixar um pouco menos traumático para os pais, porque para a criança sem dúvida, mas ela não tem memória, mas os pais têm. A criança ainda não tem uma memória do que é aquilo, né? Então a gente tenta deixar menos sofrível para os pais, além dos benefícios científicos, os benefícios psicológicos, a benéfica que isso traz para uma família é incrível. Legal. Eu falei pra Cecília, desculpa te cortar, mas que eu fiquei 8 dias, mas tinham crianças ao meu redor com um balão 6 meses da fulaninha, nosso milagre, né? Como é que deve ser assim, né? Você ficar 6 meses, às vezes 1 ano com seu filho na UTI, deve ser enlouquecedor. Olha, eles viram nossos filhos. Né? A gente brinca que a gente é um pouco mãe de cada um desses bebês, né? Os nossos colegas homens falam que são um pouco pai de cada um desses bebês, porque a gente comemora assim, chegou no primeiro quilo, tô respirando sozinho, ganhei meu primeiro colo, hoje foi minha primeira dieta. E para um bebê que nasceu e foi pro colo da mãe e foi embora em 48 horas, isso é inimaginável. Mas é só quem esteve ali sabe o tamanho do ganho que né? Eu pude ver um pouquinho as enfermeiras, elas... ele pegou, não sei o que, todo mundo bate palma. Realmente é incrível, é emocionante. E são pequenas conquistas que são enormes nesse momento, né? E que é o que dá o gás pra quem tá vivenciando aquilo dia após dia. Eu acho que um dos desafios que a gente vê, igual você mencionou, né? Imagina como deve ser ficar 6 meses com seu filho na UTI. E eu acho que não só estar vivenciando aquilo, mas a gente entender que a vida ao redor, ela continua. Eu acho que isso é o então, pior. quando a gente pensa, e de forma alguma diminuindo o seu caso, ela ficou 8 dias, né? Na UTI, mas imaginando, né, uma pessoa que ficou 6 meses, que seria além de um período de licença maternidade, voltar a trabalhar, padrão do Brasil, né? Que a gente vê muito, que seriam ali uma média de 4 meses, se eu não me engano. É muito difícil. E como que você administra voltar a trabalhar tendo uma criança na UTI? E talvez, Maria Luísa, você já tenha presenciado alguns casos assim. Você sentia vontade de compartilhar com a gente qual foi... Você pega muito no início, né? Mas qual foi o bebê que talvez você acompanhou que ficou mais tempo? E como que foi para essa família, assim, essa estruturação? A gente tem 120 dias pela lei, né? Pela legislação brasileira de licença maternidade. E as mães de bebês prematuros, a gente emite um laudo dizendo que no começo da licença, às vezes a gente tenta, algumas empresas são bem bacanas com isso, que eles cedem a mãe a licença maternidade, estendem depois que o bebê vai para casa, né? Isso é muito bom. Nossa. O que a gente tenta, a minha especialidade é uma especialidade sumariamente feminina, né? Nós temos muito poucos homens nisso, então a gente acaba trocando muito de mulher para mulher, porque você vê ali a entrega. Nós temos pais maravilhosos, parceiros maravilhosos, mas 90% da população de pais da UTI são mães, né? Do binômio ali é que a gente não vê acabar. É sempre a mãe que fica mesmo, né? O pai, porque ele tem que sair. Alguém tem que sair para trabalhar. Alguém tem que continuar trazendo renda para casa. Alguém tem que dar suporte àquela mulher que está ali vivendo o puerpério dela de uma forma atropelada ou não, né? Então, a gente tem uma troca muito grande, né? Eu sou uma notívaga, eu sou alucinada por trabalhar à noite. Eu sou uma pessoa que gosta da madrugada. Então, as minhas maiores conversas, as minhas maiores trocas com as mães da UTI são à noite. E às vezes você vê aquela mulher ali que ela tá em frangalhos, que quem precisa de colo ali é ela, e talvez você se sinta tão julgada por você mesma, nem pelos outros, do tipo, eu não posso sair, eu não posso me cuidar porque meu filho tá aqui. Então o que a gente fala é assim, sai, vai fazer uma unha, vai arrumar o cabelo,
come uma coisa bem chocolatuda, uma coisa que você gosta de comer, senta na praia e vai ver o mar bater, porque a gente vai cuidar do seu filho aqui e ele não vai ficar pior porque você foi fazer isso. Isso, na verdade, é uma coisa que a gente deveria falar para toda mulher no puerpério, né? Porque nós saímos de um estado de êxtase cheio de hormônio, a placenta sai, os hormônios se estabilizam, e aí a gente faz o quê? Porque todo mundo quer cuidar do bebê, ninguém quer cuidar da mãe do bebê. E talvez ela seja o ponto focal ali, ela seja a que precisa ser mais cuidada, né? Sim. Da minha experiência no UTI neonatal, acho que o que mais ficou com a gente foi um bebê que ficou até quase 1 ano de idade. Ele ficou até 10 meses com a gente. Era um prematuro extremo de 30 semanas, mas tinha um crescimento intrauterino restrito, então ela nasceu bem pequenininha, né? Nasceu com menos de 1 quilo, se não me engano, ela tinha 800 e poucos gramas. Foi um bebê muito grave desde o nascimento. E essa criança, nós lutamos por ela tantas batalhas, mas ela saiu tão bem. Ela hoje é uma criança tão linda, tão cheia de vida, que você nem consegue lembrar da caminhada dura que ela teve, porque os bebês, a gente não acredita que eles têm uma capacidade de regeneração e de recuperação tão rápida. Acho que talvez por isso que a pediatria sempre me encantou tanto, porque a criança, ela tem uma capacidade de cura e de recuperação que é um absurdo, né? A mais recente que a gente teve, fez 1 ano agora, era um bebê de 26 semanas, que chegou ali com o pé na porta literalmente, pesando 460 gramas. Caramba. Ficou com a gente 4 meses. Foi um bebê que atravessou vários desafios. Ela foi um bebê grave, foi um bebê que a gente, por vezes, se perguntou o que é que a gente estava fazendo, onde é que a gente ia chegar, se a gente ia conseguir tirá-la dali, e ela foi embora e tá linda e comemorou 1 ano com os outros amiguinhos, porque a gente tem levas de pequenos, né? Uhum. E aí, nessa mesma época, nós tivemos 4 prematuros extremos. A gente fala prematuro extremo que nasce abaixo de 1 quilo e menos de 30 semanas. Então, a gente está falando de pessoas bem pequenininhas, né? Bem pequenininhas. Então, são bebês que inspiram, todos inspiram cuidados, mas eles estão assim, cuidado unificado. Esses bebês são muito, muito frágeis. Então, assim, se a gente pensar que 400 gramas é um bebê de 6 meses, a mãe está começando a ter barriga, a barriga está começando a aparecer, eu tô falando de um bebê que está assim, em formação de tudo, cérebro, pulmão, coração, tudo. Então, para eles é uma vitória enorme, mas pra gente é uma vitória maior ainda, né? Assim, da gente saber que ele passou pelo vale da UTI, né? Ele lutou contra infecção, ele lutou contra perda de peso, porque o bebê perde peso assim que nasce, né? Ele perde de 10 a 15% do peso de nascimento. Nós estamos falando de uma criança de 400 gramas, então é bastante coisa. Nós estamos falando de um bebê que precisa aprender a respirar sozinho, e depois ele precisa aprender a mamar sozinho, e depois ele precisa aprender a se manter quentinho sozinho. Então, nós estamos falando aí de uma caminhada longa, mas as histórias são muito boas, assim, são muito bonitas, né? O TI é realmente uma casa de milagres, assim. Nós vemos o milagre da mãe, que foi ali tolhida do puerpério, se torna mãe quando ela pega essa criança no colo, porque vocês ficam resplandecentes quando vocês dão o primeiro colinho. Assim, quando você tira seu filho, que você pega seu filho, e é uma coisa linda de se ver. Uhum. E uma criança que se recupera, que você vê que o seu trabalho deu certo, que você conseguiu, isso pra gente também é muito bom. Então a gente se torna um pouquinho mãe ali naquele momento também. Eu acho que você trouxe vários pontos super legais, Maria Luísa, porque a gente consegue ver, primeiro, o seu amor pela profissão. Sim. E o quanto isso faz diferença quando você tá passando por uma situação assim. Até quando você... qualquer momento de vulnerabilidade, né? Eu tive parto normal e aquele momento que você tá ali, todo mundo, qualquer gesto, qualquer coisa, qualquer fala, é um momento que a gente fica... realmente querendo sentir que a pessoa quer estar ali, tá ali entregue com a gente, tem a mesma preocupação que a gente, lógico que não da mesma forma,
mas que tá ali junto e abraçando essa causa. Então, é muito importante quando a gente pode ter uma equipe de profissionais realmente qualificados e que se entregam, assim. Então, isso é muito lindo de ver, parabéns. E um ponto que eu acho muito legal que você falou também é que eu que não passei pela experiência da UTI, né? Eu voltei pra casa com meu filho, mas a primeira vez que eu saí, eu me lembro que eu fui sair pra fazer unha do lado da minha casa. E eu me lembro, assim, de me sentir extremamente culpada, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa. Totalmente. E eu me lembro de sentir, assim, extremamente culpada. Como assim? O meu bebê de, sei lá, 20, nem lembro quantos dias 30 dias, ele tá em casa com o pai, que cuida super bem, mas assim, tá em casa e eu tô aqui fazendo unha. Que coisa, assim, superficial. Mas o que eu acho muito importante da gente trazer de mensagem, e que eu concordo muito com isso, e hoje vendo meu bebê, né, com 6 meses, eu consegui ir aceitando essa questão que eu acho muito importante a gente compartilhar, é que se você, como mãe, não está bem, é muito difícil você conseguir ser tão boa pro seu filho. É muito difícil você estar bem com ele. Sim. E é claro, né, até pelo que a Ana falou assim, quando a gente tá falando de uma situação de UTI, que é uma situação, né, atípica, como que você fica bem? Né? Então, e assim, a gente tá falando de pessoas que ficaram 1 ano. Nossa. Eu fico imaginando como que a pessoa vai fazer a unha Sabendo que o filho tá no hospital. sabendo que o filho tá no hospital. Porque o meu que tava em casa, super bem. Sim. Eu já tava me sentindo assim, a e aí pior ela pessoa entra do mundo, nesse né? momento, né? Eu gostei do que ela falou do chocolatudo, me pegou. Porque a mãe, passando pela UTI ou não, sempre sofre muita pressão de todos ao redor depois em relação à alimentação, né? Porque assim, você já tá passando por milhões de coisas novas. Aí você ainda tem que mudar completamente a sua alimentação pro seu bebê não ter cólica, não ter isso e aquilo. E aí você passa... E às vezes é o bolo chocolatudo ali que vai te salvar, sabe? Daquela sensação, né? Ô, Ana, eu queria muito que você desse um conselho baseado, né, nessa experiência que você vivenciou e hoje vendo a Carolina super bem, super saudável, e a Maria Luísa também compartilhou de vários milagres, né, e é isso que a gente quer passar nesse episódio. Então eu queria muito que você desse um conselho para quem tá nesse momento assistindo com o bebezinho ali na UTI. O que você pode falar para essa mãe? Eu acho que dizer que passa, por mais que seja clichê, realmente passa, né? Você pode ficar que seja o tempo que for, quando seu filho tiver 3 anos, isso já não vai ser nem 20% ali do tempo de vida do seu filho, você não vai nem lembrar. Igual eu falei, ela falou de coisas aqui que eu já tinha apagado completamente da minha mente. Realmente a gente apaga. Mas pra quem tá vivendo agora, eu acho que é sobre realmente se trazer pro presente e viver um dia de cada vez, comemorar cada conquista, né? Assim, aceitou 5 ml, aceitou 7 ml, aceitou 9 ml... comemora, sabe? Porque aquilo ali, assim, é uma vitória muito grande pro seu filho, entendeu? E saber que Deus tá com a gente, né? E ali, eu diria que mais ainda. Então, assim, você foi pra casa, deixou seu filho, Deus tá ali. Por meio até dessas pessoas, entendeu? Dessas pessoas que veem o seu filho também como filho. Então, assim, relaxar, entender que se isso aconteceu é porque era pra acontecer e que Deus sabe de todas as coisas, né? Não tem muito o que ir além. Realmente tem coisas que a medicina, assim, evoluiu muito e é o que salva, né? Por meio da medicina, Deus salva muitas vidas. Mas tem coisa que até a medicina olha e fala... se não é Deus, eu não sei o que é, né? Certeza. Então, assim... se apegar a isso, a fé. São milagres, né? Teve a minha comadre, no caso... ficou 28 dias. Eu ia até falar da irmã, não sei se você sabe, da Duda. A Teté, irmã da Duda. A filha dela nasceu com 26 semanas. Caramba. Ela ficou, se eu não me engano, isso aí, 10 meses na UTI, se eu não me engano. Sabia. E ela reivindicou um monte de coisa, conseguiu mudar, fez assinarem não sei o que no hospital pra liberar que as mães pudessem ficar. Uma coisa assim, ela revolucionou alguma coisa no hospital que ela tava, sabe? E transformou tudo lá, pra você ver. Ela foi a mãe da guerra, sabe? Ela partiu e eu achei isso muito maneiro, assim. Você vê como que, às vezes, aquela ação dela gerou tantas coisas positivas, né? Aquele movimento que ela fez de conseguir uma liberação dentro do hospital, com outras mães que, com certeza, são muito gratas. Como é que você lida com burocracia? Eu sei que algumas burocracias não tem jeito, mas tem algumas que você olha e você fala assim, cara...
peraí, sabe? Dá pra contornar. Coisas não dos médicos, mas coisas do hospital. Algumas coisas assim que às vezes falta um pouco, né, de... Com certeza. E pra gente finalizar, Maria Luísa, você pode compartilhar um pouco... na verdade, você pode dar um conselho para quem tá vivenciando isso. Você dando um conselho, trazendo esse lado médico, né? Trazendo o outro lado da moeda. O que você diz para essa mãe que tá ali com o seu bebezinho, você que vivencia isso todos os dias e muito, o que você pode falar para confortar o coração dessa mãe? Eu não fui mãe de UTI, mas eu fui tia de UTI. A minha irmã teve gêmeas e passaram 28 dias na UTI que eu trabalho. Caramba. Então eu vou dizer para as mães o que eu disse para minha irmã. É isso, não perca fé, independente no que ela seja. Oração de mãe passa na frente de todas as outras. Leia sobre a sua gestação, leia sobre o que pode acontecer na sua gestação, mas não se traumatize. Não crie mais fantasmas do que a gente já cria, né? Uhum. Seu filho vai passar por isso. Isso vai ser uma vírgula na história linda que ele vai construir dali pra frente, né? Eu trabalho em algumas UTIs neonatais e a única coisa que eu posso dizer que é a máxima entre todas as UTIs que eu trabalho é que todos os profissionais são muito apaixonados pelo que fazem. Porque a neonatologia, ela realmente é uma parte da... Gostar de criança é muito fácil. Eu acho que é impossível não gostar de criança. Mas gostar de criança doente pequena, é realmente um grupo pequeno. Então, assim, nós somos muito apaixonados. Seus filhos são filhos pra gente também. Lógico, ninguém cuida de um filho como uma mãe e um pai. Não, a gente nem quer comparar, não é isso. Mas acredite que a gente vai fazer tudo e mais um pouco do que tiver no nosso alcance, para seu filho sair dali com uma história linda para escrever pela frente, né? Se a gente pensar que a vida é um milagre desde a concepção, de que você uma amontoado de célula vira um ser humano, a gente não pode não acreditar em milagre. Então a gente tem que acreditar que aquilo ali faz parte da história, de que nós, cada dia mais, desenvolvemos cada vez mais técnicas, temos cada vez mais bebês menores, salvos e com desenvolvimento dentro do que a gente consegue chamar de adequado, né? Nós temos um hospital no Canadá e a gente tem relatos de bebês de 22 semanas, 23 semanas, que a gente consegue tirar, que a gente consegue levar essa criança para casa. O menor que eu já vi foi 25 semanas e a gente conseguiu, e essa criança hoje está em casa com a família, tendo a vida dela. Então, assim, não perder a fé, mas leia sobre, tente se acolher de todas as formas. Para as famílias das mães e pais de UTI, entendam que esse momento não é um momento de cobrança de nada, só acolhe, só dá colo, né? Isso de uma forma geral, a chegada de um bebê, ela muda a vida dos pais de uma forma geral. Então, acolha, dê colo, evite julgar, evite perguntar coisas do tipo: mas você não vai dar mamar? Você não acha que seu leite está fraco? Então não fala isso, porque isso dói dentro da alma da mãe que está ali vivendo um processo. Então tente ser empático. E se precisar, a gente está aqui, pergunte de novo. Não ache que você está enchendo o saco do profissional, porque às vezes a gente não consegue sanar a sua dúvida, porque a gente não consegue entender o que você está com dúvida. Então pergunte, não tente usar termo difícil. Pergunta o que é que está acontecendo, não entendeu, pergunta de novo, porque é mais fácil quando a gente tem uma troca, quando você não se coloca num patamar diferente do profissional que está cuidando do seu filho. E eu espero vê-lo só no meu consultório, na sala de parto, que eu tenho, não seja um local onde a gente se conheça, mas se precisar, estou à disposição, vai ser um prazer cuidar de você. Perfeito, Maria Luísa. Muito, muito obrigada pela sua presença, por estar compartilhando tanto ensinamento. A gente sabe que hoje a internet, a gente tem muita informação, isso é muito positivo, mas também tem um ponto de atenção muito grande. Então a gente está aqui, né, com uma profissional especialista e podendo compartilhar e dar acesso a essa informação para mais pessoas é muito importante, e esse é o propósito desse podcast, é o que a gente sempre quis fazer aqui dentro do Aires da Mota Advogados, que é estar compartilhando
compartilhando informação, compartilhando atualidades, trocando experiências. Então, eu queria agradecer a Ana que veio aqui. Foi um prazer. Abrir o coração, compartilhar esse momento que foi tão difícil. Mas por outras mães, né? Isso acho que é o principal. Com certeza. E que eu tenho certeza que quem tá assistindo vai ser muito grata a essa troca que a gente teve aqui hoje. Queria agradecer a Solidum Construtora, que é a nossa patrocinadora aqui da temporada. E agradecer ao escritório Aires da Mota Advogados. A gente encerra então o nosso segundo episódio. Não deixe de nos seguir no Instagram, @Aires da Mota Advogados. Obrigada, pessoal!